Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com mais um PlenaCast, o podcast da Plenamente Instituto, um instituto de escritórios compartilhados para você que trabalha com saúde, com bem-estar. A gente está aqui situado no viaduto, no edifício Macaé Trade Center. E temos também aqui o suporte e o apoio da Vox2U, a maior escola de oratória da América Latina. E hoje nós vamos falar sobre nutrição. A gente vai estar aqui com uma grande convidada para falar sobre nutrição. Eu sou Anne Mancebo, sou terapeuta integrativa e hipnoterapeuta clínica. Meu arroba para você me achar no Instagram é @Anne Mancebo hipnoterapeuta, e gostaria de apresentar a vocês essa querida que é a nutricionista Laís Sarlo. Seja bem-vinda. É um prazer receber você aqui. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, falasse como que a gente faz para te achar. Muito obrigada, né? É um prazer estar aqui, né? Bem legal estar aqui com vocês e tudo mais, é uma honra. Eu sou a Laís Sarlo, né? Eu sou nutricionista. Me encontrar no Instagram é no @nutrilaiz.sarlo, e eu trabalho com estratégias de nutrição funcional, né? Principalmente focado em saúde da mulher e doenças autoimunes. Então, é dessa forma aí, né? Gente, a Laís, ela teve aí um percurso muito interessante. Aí eu tô aqui com a minha colinha para dizer para vocês. Ela inicialmente é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF. Tem mestrado em Biociências e Biotecnologia pela UENF também. Para vocês verem, gente, a moça é da UENF. E, por fim, a graduação dela em nutrição, com a qual ela trabalha agora pela Unopar. Então, ela tem utilizado todo esse conhecimento que ela tem, prévio, junto com a nutrição, para trazer estratégias nutricionais para a gente. E eu queria que você explicasse um pouquinho mais para a gente sobre isso, na prática. Como é que é essa nutrição estratégica? Então, né, primeiro explicar aí um pouquinho da trajetória, até para entender como que a Laís chegou aqui, né? Quem é a Laís na fila do pão, que nem sempre precisa ser sem glúten, entendeu? Então, gente, assim, eu me graduei primeiro em Ciências Biológicas, e durante toda a graduação e mestrado eu trabalhei com genética humana. E, assim, eu amava, era pesquisa realmente da bioinformática em si, de desenho de marcadores, tal, até a aplicação na população em si. Então, era um processo muito legal. E aí, eu amava estar ali. Só que pesquisa, tudo mais, eu tive 22 anos quando eu terminei tudo isso, enfim. Eu falei assim, minha gente, né, muito nova, eu falei, o que eu vou fazer, né? Pesquisa, queria ser pesquisadora e tal. Falei, cientista? Poxa, eu falei assim, mas era importante pra mim ter uma família. E, gente, eu tinha 22 anos, né, assim. E aí eu comecei a ver, eu falei assim, gente, grandes pesquisadores, isso é tão complicado, assim. Eu sou de Macaé, como uma boa macaense. Eu falei assim, que nasce respirando petróleo. Eu falei assim, quer saber? Eu vou tentar dar uma ida ali pro petróleo, né, pro óleo e gás. E assim eu fiz, e trabalhei durante uns anos com gestão. Inclusive, já embarquei em plataformas de petróleo durante um tempo. Só que a minha grande paixão era trabalhar com saúde. Eu amava aquilo ali. E aí, um belo dia, eu falei assim, gente, eu preciso voltar. E eu sou daquela pessoa que, se respirar mais fundo, Anny, você não tem noção. Se eu respiro mais fundo, eu engordo 10 quilos. Não tenho noção mesmo, porque te olhando agora, não parece que isso acontece com mas você. Eu sou dessas. E aí eu falei assim, gente, mas eu consegui encontrar meu equilíbrio. Eu falei assim, poxa vida, né, às vezes as pessoas vêm até mim perguntando, não é possível, você não engorda. Eu falei, gente, eu engordo, mas eu achei o equilíbrio. Eu falei assim, vou estudar isso mais a fundo. Por que não ajudar as pessoas? Eu sempre sonhei em ajudar o mundo, por isso que eu queria ser pesquisadora e tudo mais. Eu pensei, não, quero ajudar o mundo e vai ser pela nutrição. Aí eu pensei, poxa, mas eu amo a genética, né? Como é que eu integro tudo isso junto, né? E aí, por isso que eu trouxe a genética para dentro da nutrição. Então, eu trabalho com as estratégias da nutrição funcional, eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, mas também trazendo o quê? A nutrigenética, a nutrigenômica para dentro do atendimento, né? E aí, a nutrição funcional entra aí muito, muito legal, assim, quando eu comecei a estudar, eu falei assim, é isso. Por quê? Gente, a alimentação, a gente sabe como é que é o desafio, né? De você estar realmente ali e tudo mais. Gente, eu não sou 100% não, tá? Por favor, sou nutri, não sou... Eu falo que eu não atendo alienígena nem robô. Então, assim, humana, gente. Eu vou em festa, eu como bolinho também. Então, assim, eu queria achar uma forma da gente realmente conseguir estar nos lugares. Porque comer é social.
comer, sentar em volta de uma mesa e estar realmente ali presente. É legal você estar compartilhando a comida que está ali, isso é social e tá tudo bem. Então eu falei assim, poxa vida, como é que eu chego até lá? Como é que eu faço as pessoas não sofrerem com isso, né? Com esse processo? E aí o que acontece? Eu trabalho com estratégias de chás, de shots. Então, essas estratégias vêm fazendo o quê? Elas nutrem como se nutrisse a sua célula. Então, você blinda o seu metabolismo para aqueles momentos, por exemplo, você for lá para Maldivas, no hotel All Inclusive, entendeu? Você poder desfrutar desse momento. Não só ali, né? Você vai para o encontro de família, o encontro de amigos, você poder desfrutar. Então, eu vou fazer o papel aqui da cliente que vai ter dúvida, porque o objetivo é que essas pessoas assistam, né? E possam ter o entendimento e te procurem, né? Sinta motivado para encontrar. Vamos dizer assim, dentro dessas estratégias de nutrição funcional. É acessível? Ou são coisas caras? Não, sim, que eu brinco e falo assim, às vezes a pessoa fala assim, você tem que comer, mas né, tomar o chá colhido à meia-noite pelos monges beneditinos. Então, como é que é isso? Então, na verdade, são acessíveis, sim. Até porque tudo que a gente faz todo dia, o nosso metabolismo acostuma. É como se fosse um shampoo que a gente usa e o cabelo para de fazer o efeito ali que a gente quer. Então, tudo que a gente faz todo dia acostuma, inclusive o metabolismo. O que eu faço? Cada dia, na verdade, dia sim, dia não, né? A gente faz um dia uma coisa, outro dia outra. Então, não adianta também você comprar um quilo de, sei lá, de açafrão e mais 2 quilos de pimenta caiena, sei lá. Não, a gente vai sempre comprando aos pouquinhos. Então, assim, são gramas de cada coisa. Pra quê? Pra fazer o shot. Gente, shot é um copinho de cachaça mesmo ali, né? Sim. Então, tem um shot ali, você usa aquela quantidadezinha. Então, uma colherzinha de chá num dia, outro dia. Então, pensa, né? Então, a gente usa pequenas quantidades das coisas, mas em horários específicos para aquela pessoa. Com qual objetivo? Então, depende do objetivo. Depende do objetivo da pessoa. Por exemplo, eu trabalho com um programa nutricional. Certo. Então, dentro do programa nutricional, eu rodo o ciclo de estratégias. Como é que funciona isso? A gente inicia desinflamando o seu metabolismo. Porque, por exemplo, sabe aquele sintoma de que a gente come e fica empachada? Tipo assim, nossa, não aguento mais. Ou então assim, nossa, tô grávida de 3 meses depois de uma simples arroz e feijão. Sim. Enfim, né? E esse sintoma, acordar cansada, acordar com sede, acordar às 3 horas da manhã achando que é vontade de fazer xixi, mas na verdade você acorda e lembra que está com vontade de fazer xixi. Tudo isso, imagina, né, diversos sintomas, mas esses são sintomas clássicos de metabolismo inflamado. E inflamação é o seguinte, quando a gente está inflamado, a gente libera substâncias tóxicas dessa inflamação. E toxina tem afinidade por gordura. Quando você tem afinidade por alguém, gente, vamos lá, você pega e quer abraçar a pessoa, quer ficar pertinho. Então, aqui, ó, aí vem aquelas toxinas aqui, ó, abraça sua gordurinha aqui e fala, não vou te deixar. Então, o que acontece? Por que a gente desinflama primeiro o metabolismo? Para a gente conseguir acessar essa gordura de forma efetiva. Sabe aquele negócio do efeito sanfona? Vai, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Então, o que acontece? É você o quê? Você queima aquela gordura, mas você não quebra antes. Então, a gente tem as nossas células lá de gordura, os adipócitos e tal, você só murcha. Que aumenta e diminui. Exatamente. Aí, por que você volta? Efeito sanfona. Rapidinho. Quando a gente consegue acessar essa gordura de forma efetiva, então, a gente desinflama na primeira fase do meu programa. O nome do programa é Mulher ao Máximo, que a gente tem que ativar a nossa máxima potência, né, Anne? Vamos combinar. Somos Ferraris, uai. Então, a gente acessa essa gordura de forma efetiva, o quê? Desinflamando. Quando a gente desinflama, o que acontece? É como se aquela toxina fizesse assim, desprotege essa gordura. Numa segunda etapa, o que a gente faz? Eu trabalho muito a troca do seu combustível energético. A gente, com as estratégias da nutrição funcional, então com esses chás e shots específicos para o que você precisa, dependendo do horário que você sente mais ansiedade, sente mais fome, sentir até mais sede, eu consigo ir colocando as estratégias nos horários adequados para você, né? Então, nessa segunda etapa, a gente faz essa troca. Seu metabolismo para de entender que ele precisa de açúcar, de carboidrato ali como fonte de energia principal, e ele entende, nossa, eu posso usar gordura extra que está no meu organismo. E assim a gente vai. Então, na segunda etapa, a gente faz o quê? A troca do combustível energético. Na terceira etapa, começa a fazer o quê? A quebra da gordura. Então, a gente começa a fazer a quebra da gordura para, em seguida, na quarta etapa, ali, fazer o quê? A queima. Então, lembra lá da gordurinha que eu falei que a gente só esvazia porque a gente está só queimando.
Então, quando a gente consegue acessar de forma efetiva, vem, quebra e queima, essa aqui você não ganha mais. Ok. E qual o tempo desse processo? Por que eu te pergunto? Pergunto como interessada também, obviamente, Sim. como potencial cliente, porque, afinal de contas, quem não quer cuidar da saúde, do bem-estar, né? E a gente já sabe hoje em dia que através da alimentação a gente consegue aí dar maior qualidade, longevidade, Sim, né, para a nossa vida. E aí, só que a gente sabe que como ser humano, e como você colocou muito bem, e eu também às vezes falo com meus pacientes que vem com essas dores e essas queixas com relação a emagrecimento, engordar e etc., que comer é social. Né? Não adianta você fazer uma imposição ali de uma rigidez, quando muitas das vezes para aquele paciente em especial tem um significado. Exatamente. Comer tem poxa, na minha família desde pequeno, todo domingo a gente come uma macarronada. Vou dar um exemplo aqui, né? E aquilo tem uma questão afetiva. E aí, dentro desse processo em que a gente queima e depois quebra e etc., se a pessoa der uma vacilada, volta a muitas casas, como que é isso? É até legal você ter falado disso, né? De tipo assim, tem essa questão afetiva, e tem mesmo. Eu até falei sobre isso ontem no meu Instagram, porque o café, pra mim, é extremamente afetivo. Eu contei essa história ontem lá, em mais detalhes, né? Mas o café, pra mim, é afetivo. A família da minha mãe, que era quem eu tinha mais contato, assim... Gente, minha avó, se pudesse, molhava a chupeta no café e dava, entendeu? Era tipo isso. E aí, com o teste... Antes de eu começar a aplicar o teste nos meus pacientes, nutrigenéticos, eu testei em mim primeiro. E eu descobri nesse teste que meu metabolismo fica mais lento com a cafeína. Então, você pensa, num pré-treino, tudo é cafeína, né? Acorda, brasileiro gosta de quê, gente? Café. Em geral, né? Acorda é café, né? Depois vai viver Eu cheguei aqui, logo depois do almoço, a primeira coisa que eu falei com o Fábio e com a Carol, que eu falei, queria um cafezinho. Pois é, porque depois então, do almoço assim, tem a questão do café também. Do café, então... Mas assim, eu fui descobrir que o café... E eu não sentia isso, por quê? É café, né? Então, eu não sentia de fato que me deixava... com menos energia, parecia que minha energia tinha sido sugada. E eu dormia bem, me alimentava bem, por que minha energia estava desse jeito? E aí, quando eu fiz o teste nutrigenético, eu descobri que o meu metabolismo fica mais lento com a cafeína. Mas o que acontece? Com isso, você acha que eu cortei o café? Claro que não. Eu gosto de café. Café é afetivo pra mim, gente, como é, né? Pra vários de vocês também. Então, o que eu fiz? Eu entendi que fazia mal. Então, tem uma quantidade segura. Quem é um metabolizador lento de cafeína, que é do GNCP1 a 2, enfim, quem é um metabolizador lento, você tem uma dosagem segura. Então, assim, até 2 xícaras de café, daquela xícara menorzinha, até 2 xícaras. Então, eu tento, o que eu tento fazer? Ficar dentro dessa medida. Quando é que eu não abro mão do café? De manhã. Mas eu não começo meu dia com café. Eu começo meu dia com um shot, dependendo... Porque, gente, eu também faço estratégia, tá? Eu tenho minhas estratégias desenhadinhas, meus chás, meus shots do dia. E aí, eu faço uma estratégia com um shot que eu esteja precisando naquele momento, enfim. E faço meu shot primeiro, 20 minutinhos depois, estou tomando meu café. Você pode ter certeza. Vocês vão me encontrar em cafeteria. Amo trabalhar em cafeteria, gente. Então, assim, vão me encontrar. Por quê? Lembra que eu falei lá no início que meio que blinda, essas estratégias blindam o nosso metabolismo? É isso. É você estar lá comendo o que você gosta, mas você sabendo que seu metabolismo está sendo blindado por outro lado. Mas não é tipo assim, não, todo dia então eu vou comer uma pizza. Não, não é isso, não é milagre, né? Ninguém faz milagre aqui. Mas você faz isso, você consegue ganhar um pouquinho, sabe? Falando em termos de metabolismo que você está falando aí, que pode ser que pode estar passando pela cabeça das pessoas agora. Por exemplo, as pessoas usam muito o metabolismo como justificativa para determinadas coisas, né? E eu vou logo derrubo, eu falo assim, bom, gente, olha só, eu não sou mais uma menina de 20 anos, nem de 30, eu já passei dos 40, e o meu metabolismo, dentro do que eu venho trabalhando hoje, ele tem respondido muito bem, obrigada. Então, a gente não pode botar só a culpa. A gente sabe que existe, como você está falando, coisas que fazem com que o metabolismo ele se retarde, né? Ou que não esteja blindado, como você usa aí. Mas, por exemplo, essas estratégias, você provavelmente, eu gostaria de entender um pouco melhor, considera. A pessoa está entre 20 e 25 anos, a pessoa tem mais de 30, a pessoa está nos 40, nos 50. E aí leva em consideração essa blindagem do metabolismo que a pessoa tem naquela faixa etária, ou a possibilidade, essa pergunta de leigo mesmo, de ter uma otimização ali do metabolismo da pessoa, ali da faixa etária que ela esteja, independente. Não, na verdade, eu não levo em consideração a idade, não. Isso, assim, claro, para os cálculos, enfim, né? Eu tô falando disso, não. Tô falando, assim, para
para a questão de metabolismo. É como a pessoa tá naquele momento. Eu até tenho um projeto pessoal, tá? 50 é melhor que 30. Eu quero estar nos 50 é melhor do que eu estava nos meus 30. Então, assim, eu considero como a pessoa tá naquele momento. Então, assim, analisando o quê? Os exames bioquímicos, né? Os exames de sangue, junto com os sinais e sintomas que aquela pessoa apresenta naquele momento. Por exemplo, uma pessoa que sente uma certa ansiedade, está muito ansiosa, sempre pergunta que horário do dia. Aí ela fala que é à noite. Chego em casa com muita fome, tipo capivara raivosa, enfim, à noite, tudo mais ansiosa, nervosa, enfim. Eu vou colocar uma estratégia para ela, possivelmente, dependendo, horário de 6 horas. Provavelmente no lanche da tarde, ou dependendo do horário, junto com o almoço, para atender essa questão de ansiedade nesse horário de 6 horas. Então, vai ser provavelmente ali, na questão do almoço. Para quê? Para responder no final do dia. Se a pessoa tem uma questão de ansiedade ali no meio da manhã, que horas que eu boto assim que ela acorda? Então, esse shot em jejum que eu dou, por exemplo, vai ser um shot que vai ajudar o quê? Nessa questão de ansiedade no meio da manhã. Então, as estratégias são desenhadas de acordo com o metabolismo dela naquele momento. Porque é isso. Às vezes o seu metabolismo, assim, você vai estar se sentindo melhor, digamos assim. Vamos botar de se sentindo melhor. Você vai estar se sentindo melhor, às vezes, aos 40 anos do que estava aos 20. Sim. E aí, às vezes, aos 20, você ia precisar de muito mais estratégia ali do que vai precisar aos 40. Então, eu considero como está aquela pessoa naquele momento. Sim. E aí, por isso que é legal você também ter... Que é um plus, né, gente? O pessoal, quando eu vou falar sobre o teste genético no consultório, o pessoal pergunta, nunca mais vou precisar fazer exame de sangue? Não. O teste genético é um mapa, né? Sempre falo que é um mapa. Pensa no Google Maps, hoje, no Waze, enfim. E pensa no Atlas de antigamente. Antigamente a gente só tinha um mapa, né? A gente não tinha como é que tá a situação do trânsito naquele momento ali. Então, o teste genético é um mapa. Seu mapa não muda, certo? Aquele lago tá ali. Quer dizer, o lago pode sumir, tudo bem, né? Então, assim, aquele território ali é aquele território, ponto. Então, você tem aquele teste pro resto da vida. Agora, como você tá hoje? Como você tá hoje é o que a gente vai fazer. São as estratégias que a gente vai desenhar pro seu eu hoje. Que horas que você tá sentindo mais cansada? Tem muita questão. Você acordar cansada. Então tem que melhorar seu sono. Enquanto a gente dorme, a gente tá detoxificando. Será que seu sono, mesmo você dormindo a noite toda, não acordando em momento algum, será que tá legal? Que hora a gente bota estratégia? Antes de dormir. Então, assim, é muito o seu momento hoje. Como é que você tá hoje? Qual é a situação do seu trânsito hoje, né? De como você tá. E, claro, considerando todas as suas características. O que responde melhor para você é o seu mapa, né? Em geral, o que responde? Mas eu sempre falo, genética na nutrição não é sentença. Então, a gente pode silenciar ou ativar aquilo ali da melhor forma. Eu respondo lento a cafeína, né? Eu vou tomar 1 litro de café. Eu já fiz isso na vida, gente. Já teve uma época na vida que eu tomava 2 litros de café. E eu não sabia que me fazia mal. Então, assim, penso tanto que isso fez mal pra mim. Então, assim, eu ter esse entendimento, concorda que melhora a conduta de hoje? Mas o hoje é que a gente tem que ver como é que você tá hoje e melhorar passo a passo. Fala para mim, quais são as queixas recorrentes para você? Quando chega para você os clientes, o que em sua maioria você percebe? Ou o que tem em comum em todos eles? Gente, intestino. Intestino, olha, com esse monte de coisa que a gente come, com esse monte de aditivo químico, enfim, né? Com esse monte de poluição também, cosmético, plástico. Gente, plástico é muito obesogênico, ou seja, favorece aí a questão de obesidade, porque lembra que a toxina abraça a gordura? Se a gente está muito intoxicado, a gente não vai ter o acesso fácil àquela gordura, né? Então vai ser mais difícil de perder. Então, principalmente intestino. E não é assim, mas eu vou ao banheiro todos os dias. Porque eu sempre falo sobre consistência das fezes, gente, é importante falar disso, né? Então, assim, mas a consistência das fezes tá direitinho. Aí começa a ver sintoma de empachamento, de azia depois que come, de... tô acordando inchada. Enfim, tudo isso é o quê? Intestino. E aí você vê, a gente tem, é chamado de permeabilidade intestinal. O que é isso? Intestino permeável. É você não absorver, de fato, os nutrientes como deve ser feito. Nosso intestino, não sei se todo mundo lembra lá da fotinha, lá do intestino, lá do ensino médio, né? O intestino é formado de vários dedinhos, né? O desenhozinho dele lá. Quando a gente tá com o intestino permeável, é como se esses dedinhos estivessem abertos, assim. Pensa nos nutrientes, não passando.
Aí você tá lá, chapando na vitamina C. Não, B12 é boa. Ferro, não. Aí, alguns nutrientes são absorvidos, os nutrientes, em sua grande maioria, são absorvidos no intestino. Nutrientes, nossa, dando descarga, literalmente, no seu dinheiro. Você comprou um negócio, podia estar guardando dinheiro para ir pra Maldivas. Mas não, ó, tá dando descarga. Então, assim, primeira coisa é trabalhar a absorção do intestino. E a maior parte, vou te dizer, eu acho que uns 95% dos pacientes, primeiro, tem que trabalhar essa questão de absorção, independente do objetivo dele. Tem paciente que vem até para engordar, assim, porque às vezes está muito inflamado e não consegue ganhar peso. E, né, é outro pensamento, mas assim, tem isso, mas na sua grande maioria, pacientes com doença autoimune, Hashimoto, espondilite, enfim, diversas doenças autoimunes, né? Primeira coisa, gente, trabalhar a absorção para a gente conseguir te desinflamar. Porque a gente vem e recebe as toxinas, né? No nosso dia a dia. Aí nosso intestino não tá bom, aí bate ele no intestino que não tá bom, a gente não consegue jogar fora essas toxinas. A toxina volta. Aí a gente tem um sistema lá que liga intestino ao fígado, porque fígado desintoxica, né? Isso todo mundo sabe e tal. Desintoxica, joga para esse intestino e o intestino joga fora. Aí o intestino não tá bom, o que faz? Volta. Aí a gente faz o quê? Volta pro fígado, sobrecarrega esse fígado. Aí tem toda a toxina que você tá recebendo o dia inteiro, mais aquelas que você não conseguiu liberar. Aí, por exemplo, para tireoide, muito paciente com problema na tireoide, que às vezes nem sabe, chega com alguns sintomas, a gente desconfia, vai fazer um exame de sangue, a tireoide está ali meio desregulada. E aí, aonde o hormônio da tireoide é ativado? Dentro do fígado. Com o fígado sobrecarregado, às vezes é só melhorar o intestino, essa tireoide já responde. E a tireoide é o quê? É o cérebro do nosso metabolismo. E pro cliente seu que, assim, ele tá focado no resultado. Aí você identifica que, é seu intestino, tá fazendo todo esse processo aí. Ele não tá funcionando, não tá absorvendo nada, tá mandando de volta o que não é para mandar e tá deixando ali os seus... e aí, assim... mas aí o que eu vim aqui buscar com você é que eu quero emagrecer e diminuir minha celulite. E aí, nesse aspecto, dentro dessas estratégias que você tem. Mas, por exemplo, eu vejo pelo menos muito... dentro da realidade, pelo menos feminina, é muito alta. Eu não consigo ficar sem um doce. Eu não fico sem um docinho. Como é que você trabalha essa? Porque tem eu como terapeuta, eu vejo que tem muita questão comportamental, muita questão de sentimento, a questão da ansiedade em si, que faz, como você mesmo falou, mas em qual momento? Então, você vai favorecer através dos nutrientes que ela, ao invés de atacar a capivara raivosa, né, que ela consiga segurar melhor, tenha mais consciência ali. Mas, e essas pessoas que acabam, porque a gente sabe que o açúcar, ele é altamente viciante, né? Sim. E tem essas questões também. E quando a pessoa chega e fala para você assim, mas eu não consigo ficar sem o chocolate, ou eu não consigo ficar sem a cervejinha, né? Que é o caso dos homens. Como é que você consegue integrar isso? Como é que seria isso dentro do trabalho? Não, gente, é muito legal essa parte aí. Ótima pergunta. Sabe por quê? Lembra que eu falei que primeiro, lá dentro do programa nutricional, né? Primeiro a gente desinflama, depois a gente muda seu combustível. Primeiro, a gente ensina seu corpo a mudar o combustível energético, né? E a gente começa a usar esse combustível energético de fato. Não corta o doce de início. Combino, né? Você come doce todo dia, você consegue. Eu sempre boto metas. E nunca meta de... A pessoa pode vir aqui com o objetivo de perder 40 quilos que seja. Nunca bota objetivo meta de peso, assim. Meta, né? Primeiro é curta. Porque, gente, um corpo nutrido vai, né? A gente vai chegar lá. Primeiro é nutrir aquele corpo. Então, assim, a pessoa chega, tem essa questão. Como 7 vezes na semana, 3 vezes ao dia. Consegue passar para 2 vezes? Né? Aí, depois, numa próxima consulta ali, olha, 2 vezes ficou tranquilo. Consegue deixar de comer o doce 2 dias? E sempre me falando, porque eles têm contato direto comigo. Então, eles sempre vão me falando, Laís, deu ruim. Eu penso, não, vê aí e tudo mais, como é que a gente faz? Mas aí a questão do doce. E aí, você aplicando as estratégias no seu dia a dia, se você está trocando seu combustível energético, seu corpo está passando a gastar a gordura extra como fonte de energia, a pessoa vai perdendo a vontade de comer doce automaticamente, não na mágica, como eu falei, mas é isso. Sabe que eu fico muito feliz, Anny, de escutar? A paciente vem pra mim e fala assim, nossa, Laís, comi... Tem uma paciente minha que ela é de fora, paciente online, né? Ela é de fora do país, ela falou assim, comi um donut, passei muito mal. Eu, nossa, não consigo nem ficar triste por você. É isso. É esse ponto, a pessoa vai perdendo a vontade de comer doce. Tem uma paciente minha que é muito legal, ela tinha relação totalmente afetiva com doce.
a mãe dela toda semana, a mãe dela mora fora de Macaé, e a mãe dela toda semana trazia doce pra ela. E era uma questão, ela falou assim, eu sentia que minha mãe tava me dando carinho, fazendo aquilo ali, trazendo doce pra mim. E assim, ela nunca imaginou. E aí ela foi. Tava bem inflamada no início e tal, então assim, o processo dela até de desinflamação foi maior, a gente conversou sobre isso, que né, era esperado que fosse, e sempre é o paciente que me dá o sinal, Laís, esse sintoma que você falou que eu tinha que estar sentindo ainda, não tô mais, enfim, beleza. Então a gente vai sempre alinhando as expectativas também. E aí, eu falei assim, olha, no shot leva limão, né, e a mãe dela mora num sítio. Eu falei assim, pede pra eu trocar, em vez de eu trazer doce, eu trago o limão, você precisa de um monte de limão por semana. E assim ela foi fazendo, assim. Aí ela ganhava doce, mãe, eu vou comer só uma parte, que a outra parte eu vou dar pra a menina que ajudava ela com a filhinha dela, vou dar pra menina que trabalhava com ela, né? E assim foi. E ela assim, Laís, eu tô comendo doce? Parece que tu comeu um boi. Que lindo. E aí ela foi começando a se sentir mal de fato, assim. Hoje em dia ela ainda gosta muito de doce, sim, mas ela consegue, tipo assim, tô num lugar, eu vou comer doce. Ela já tá há alguns meses comigo, né? E aí ela falou assim, nossa, minha mãe traz o doce, já não tem mais aquela vontade de comer. Mas por quê? Realmente, vai entrando no ciclo de estratégia e o seu corpo vai entendendo que aquilo ali não é tão necessário assim pra você. Tanto que eu não gosto muito na verdade, eu não trabalho com peso. Eu não trabalho com alimento pesado. Se o paciente pedir, eu vou fazer, né? Claro. Mas eu não gosto, porque eu gosto que o paciente vai tendo a percepção. Que se ele vai botando essas estratégias no dia a dia dele, ele vai até ajustando a quantidade de comida. Sabe? Porque eu, particularmente, eu que sou praticante de atividade física, né? Como meu cotidiano já é algo que está... dentro do meio em que eu participo, eu vejo muitos nutricionistas com essa estratégia de pesar comida. E eu acho que eu não tenho muita paciência para eu vou ali, vou pesar cada coisa. Eu até tenho a balança em casa e tal. E particularmente, eu tenho certa resistência com isso, né? De pesar os alimentos, de fazer uma coisa ali. Mas eu entendo também que faz parte da estratégia daquele profissional. E eu acho importante aqui, da gente estar fazendo essa abordagem com você, mostrando o seu trabalho, para as pessoas entenderem que existem várias estratégias, né? Que você não vai no nutricionista e vai ser sempre mais ou menos a mesma coisa, que existem outras formas de você trabalhar, que às vezes não vai dar certo com um determinado nutricionista que vai mandar você pesar comida, mas vai ter um outro que vai ter uma outra forma de olhar para aquilo ali. E eu já tô achando excelente nesse aspecto, porque... Dentro do mundo de uma pessoa hoje, que graças a Deus também está cada vez mais difundido, da atividade física, que ela já tem um gasto calórico, ou ela tem uma atividade física mais extenuante do que uma outra, dentro dessa estratégia sua, como é que você faz o encaixe aí da alimentação, de tudo isso? Não sei se você chega a fazer cálculo de... quantas calorias que a pessoa pode ingerir, eu não sei como que é isso. Como é que seria isso dentro do seu trabalho? Então, eu não trabalho assim com a nutrição esportiva em si, né? Mas assim, ali quem pratica esporte no dia a dia, né? Eu falo igual a mim, né? Eu pratico natação no mar, tal, eu corro, mas assim, muito dia a dia, digamos assim. Então, como é que a gente faz, né? Eu trabalho muito, também tem estratégia pré e pós-treino, né? E aí, por exemplo, a minha tireoide andou aí meio tensa, enfim, uma longa história. Gente, eu tenho um filho que por 2 anos não dormiu e ele acabou de fazer 2 anos, então você imagina. E aí minha tireoide ali começou a apresentar probleminhas. E eu pensei, poxa vida, né, vamos lá. E aí eu comecei a estudar até mais, foi nesse momento também que eu comecei a estudar mais a tireoide e tal. Por exemplo, pra mim, tinha questão de, na literatura diz que treinar em jejum é bom. Eu falei, eu não vou conseguir isso nunca. E aí como é que a gente faz? Coloco uma estratégia ali, por exemplo, eu gosto muito de colocar um óleo nobre, um óleo de coco, tudo mais antes do treino. Mas eu consigo fazer isso, por exemplo, para nadar. Então, eu vou nadar em jejum. Eu faço um shot estratégico pro pré-treino daquele dia. Então, para natação, vou lá e faço. Por quê? 50 minutos nadando, 1 hora no máximo. Para corrida, por exemplo, eu preciso comer antes. E eu identifico muito, eu peço pro paciente testar também o que funciona melhor para ele, sabe? Então, assim, às vezes nunca tentou treinar. Eu achava que ia ser impossível para sempre, mas eu sabia que era bom para tireoide, porque tireoide, quando a gente tá ali com a tireoide não muito legal, o que ela não consegue fazer é transformar carboidrato, açúcar em energia. Então, a gente tem que dar uma forçadinha de barra. E aí, a atividade física em jejum entra muito nessa questão. Mas aí, o que acontece? Para mim, funcionou para um esporte, não funcionou para o outro.
Eu falei assim, não, tudo bem que eu sei que é legal, mas não vai ser assim. Então, eu vou pedindo muito pro paciente ir fazendo o teste. Ó, o ideal pra você é isso aqui. Tenta 1, 2, tenta uma semana, como é que fica? Mas se sentir mal, vambora, vai me falando. Então, o paciente vai me dando muito feedback. Mas sim, eu coloco pré-treino, dependendo. Se for aquele paciente que treina muito, que é hipertrofia. Então, eu coloco estratégias ali que vai favorecer essa questão de hipertrofia. Ah, não, eu quero perder peso. Aí são estratégias que favorecem a perda de peso, tanto no pré-treino quanto no pós-treino. O paciente responde, por exemplo, a cafeína. Cafeína é ótimo como pré-treino? Sim, depende do paciente. Sim. Então, assim, qual pré-treino que eu coloco? Qual é o objetivo dele? Então, tudo muito personalizado. Que horas que ele treina? Por exemplo, vai treinar à noite. Ah, é legal aí, não é melhor botar uma farinha de beterraba, por exemplo? Ou uma farinha de uva? É roxo, alimento roxo tem um poder detoxificante. Então, e a beterraba, por exemplo, além de ter o poder detoxificante, ajuda na circulação. Então, um pré-treino, só tem 8 horas da noite para treinar. Nunca que eu vou colocar um estimulante. Coloca uma coisa, um pré-treino ali que estimula o quê? A circulação, né? A circulação no momento ali. Para quê? Para dar uma acelerada, de fato, no metabolismo, né? Então, é muito desenhada para a questão do que o paciente quer naquele momento. Perfeito. Vou aproveitar esse gancho para perguntar a você. Você tem um nicho específico com quem você trabalha? Lógico que você está preparada para receber qualquer pessoa, mas tem um nicho do qual você se direciona mais? Sim, para emagrecimento feminino. É principalmente nesse nicho. Só que agora tem vindo muito os maridos, né? Deu resultado nas esposas. Tem chegado também muitos maridos. Mas assim, meu nicho específico é emagrecimento feminino. E agora, na verdade, como eu falei, como eu tô recebendo muito paciente com questão de autoimune, eu tenho gostado muito desse público, porque é questão de realmente, sabe, organizar a casa. E aí, eu tenho também caminhado para esse nicho aí. Gente, já é spoiler, tá? Por favor. Então, assim, guardem segredo. Então, e aí eu tenho caminhado agora para esse nicho também, mas meu nicho principal é emagrecimento feminino. Ok. Dentro da nutrição, né, muitas das vezes a gente não tem conhecimento que tem várias áreas, né? Tem a nutrição hospitalar, né, e voltado para pacientes oncológicos, né, e a gente tem sempre muito essa sensação de que nutricionista é para emagrecer, nutricionista é para emagrecer. E aí, embora a gente tenha esse apelo do emagrecimento, principalmente feminino, né, até pela nossa cultura, cobrança do emagrecimento e etc., a gente sabe que existem esses outros ramos e por isso que talvez eu veja até essa sua formação prévia aí que você teve contribuindo com a sua visão sobre até o que é o que as pessoas mais querem, que é o emagrecimento. Dentro desse processo que você falou aí de desinflamar e de depois mudar alguma coisa de comportamento você tem é como se fosse um pacote de atendimentos ou você faz atendimentos avulsos também? Como é que funciona? Não, sim, se o paciente preferir, tem sim a consulta avulsa, né? Mas por que eu preferi montar um programa nutricional? Porque dentro do programa, o paciente vai ficar mais engajado, de fato. Gente, vamos combinar, né? Todo mundo aqui, né? Como eu falei, todo mundo é humano e tudo mais. Você não quer chegar na próxima consulta ali e falar, nossa, não fiz nada. Quando a gente tem a consulta avulsa ali, você dá meio que margem para falar assim, não, essa aqui eu vou pular porque eu não fiz nada dessa vez. Aí, tem um engajamento maior do paciente. Então, é muito melhor o resultado, né? É muito. Eu vejo isso. Pacientes que aderem ao programa nutricional têm melhores resultados, creio eu, que por isso mesmo. O paciente se mantém mais engajado. E a cada 21 dias ele tem uma consulta. Claro que são 5 consultas com intervalo de 21 dias. Claro que eu tendo muito paciente embarcado, né? A gente mora em Macaé, né, gente? O que mais tem, né? Então, eu tendo muito paciente embarcado. Então, é um paciente que eu sei que eu tenho que ver a cada 28 dias. Geralmente, esses escalas aqui são a cada 15, né? Então, 15 de folga, 15 embarcado. E aí, 28 dias são para esse paciente, é o que vai funcionar, porque senão vai ficar caindo no meio da escala e remarca, então o estresse é mais. Tem pacientes que preferem a cada 15 dias, por exemplo. Então, eles estão dentro do programa, mas eles preferem a cada 15 dias. Porque eles acham que esse intervalo menor funciona melhor. Mas o que eu vejo funcionando melhor? A cada 21 dias. Então, a cada 3 semanas, o paciente vem e muda de fase. Mas muda de fase se ele estiver preparado para mudar, claro. A gente sempre na primeira consulta, né, como eu falei, a gente alinha todas as expectativas. Então,
a gente vê todos os sintomas do paciente e tal, aí, isso aqui é sintoma de inflamação, não dá para trabalhar tudo de uma vez, né? Então, a gente vai separando, isso aqui. Quando você tiver com isso aqui legal, a gente consegue pular de fase. Então, quando o paciente chega e fala, Laís, tem tal coisa que ainda tá muito ruim, eu acho que não dá, não. Os pacientes vão me dando já o feedback, porque eles sabem o que esperar, sabe? Então, assim, e dentro do programa, eles têm vários benefícios. Então, assim, eles têm materiais para manter o engajamento maior. Então, questão de organização e planejamento, por exemplo, que é o que pega pesado, né? Principalmente para nós, mulheres, que têm filho pequeno. Eu tenho 2 pequenos menininhos lá, então eu entendo muito bem essa rotina, né? Planejamento e organização é fundamental. Que você vai chegar em casa, não vai ter nada, gente. Claro que você vai abrir o iFood. E aí você vai estar estressada, porque já passou o dia todo cheio de coisa ali, pra lá e pra cá com criança, não sei o que lá, resolvendo pepino. Vai chegar em casa, que é o quê? Quando a gente tá ansiosa, a gente quer o quê? Energia rápida, é isso que seu corpo pede. Aí ele pensa massa. Gordura não, açúcar, docinho, bolo, sabe? Então, é isso, assim. Então, a gente tem que trabalhar primeiro essa base. Então, junto com as bases nutricionalmente falando, tem outra parte, né? A gente trabalha organização e planejamento. O que aquele paciente tem mais dificuldade? Receita rápida? Vamos, tem material para isso também. Vamos embora, receita rápida. É receita de até 10 minutos. Eu falo que tudo que tá lá dentro das receitas, eu já testei tudo. Tem receita que até meu filho de 7 anos faz. E é ótimo, gente, maravilhoso. Gosto assim de receita prática. Então, a gente vai trabalhando de fato. Então, dentro do programa nutricional, além do contato também mais próximo a mim, que eles têm, então são 5 consultas com intervalo de 21 dias entre elas. Mas tem a consulta avulsa também, se o paciente prefere, né? Legal, eu acho importante falar sobre isso, que quando eu brinquei, falei assim, essa sou eu. Na verdade, eu tenho o conhecimento disso e procuro me municiar porque assim, eu chego em casa depois de um trabalho, dia de trabalho ou qualquer que for extenuante, eu quero... Na verdade, não peço nem iFood, eu quero pegar um pacote de biscoito, me jogar no sofá e comer aquilo ali. Eu não quero mais nada para aquilo ali. Para mim é maravilhoso. E aí, quando eu tô despreparada, é isso que acontece. E quando eu me organizei, que eu tenho lá umas marmitinhas lá congeladas, ou quando eu tenho os ingredientes até para fazer as receitas rápidas, né? E acaba funcionando. Eu acho importante que você dê essas orientações também. Eu brinco, eu falo assim, a receita passou de 5 ingredientes e de 5 passos eu já não quero mais fazer. Concordo com você. Não é receita prática. Não, e já tem que ter isso. Aí eu começo a ver, tem. Não tem a gente de repente consegue substituir. Não tem, não vou fazer mais não. Desse jeito. E isso é legal, essa individualidade, embora seja um programa, ter essa individualidade, ter esse acesso e realmente você ter esse acompanhamento, o engajamento é muito maior. Eu sempre brinco com meus pacientes, eu falo o seguinte, você pode ir no nutricionista das estrelas e pagar R$ 1.500 por uma consulta e ele te dá o plano alimentar mais fabuloso. Se você não seguir, vai ser só um papel que você vai levar para casa. Vai ser um que você vai falar assim, que lindo, mais um, vou deixar ali do lado. Ou vou fazer 3 dias e vou desistir. Então, eu tô achando interessantíssimo. Então, eu acho uma pena que a gente já tenha que encerrar. Eu quero até que você me fale mais alguma coisa que você acha que seja importante para falar com as pessoas, mas eu acho muito legal que tenha essa questão das estratégias, que tenha opções com shots e toda essa preocupação integral com o cliente, né? Desde a desinflamação até o processo chegar no objetivo final. E é muito legal, assim, é o que eu falo, gente. Falam muito sobre, emagrecimento é matemática. Só comer menos do que gasta e tá tudo certo. Não é matemática. Eu trabalho com emagrecimento feminino, né? E como eu falei, com autoimune, que é muito importante o intestino tá bem. Então, gente, é trabalhar a base, sabe? Então, assim, você tá nutrido? Tá com o nutriente certo? Tá com os minerais e vitaminas que precisa ali? Não tá. Mas por que não tá? Como é que tá absorvendo? Então, vê a base. Eu falo que se você tem um corpo nutrido, todo o restante vai funcionando. Né? Então, mas para trabalhar essa base, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Como é que está o consumo de água? Dá para fazer uma forcinha ali, tomar um pouquinho mais, né? Dá para botar uma atividade física. Eu até brinco. A pessoa, mas eu não tenho tempo. Eu falei, gente, uma vez na semana, começa. Né? Qualquer coisa. Eu fiquei sedentária por 3 anos, tá? Então, assim, eu pensei, começa. E voltar é difícil, né? É isso, é o seu limite. O que é o melhor para você? Assim, qual que é o seu melhor naquele momento? É o seu melhor. O meu melhor, às vezes, são 2 vezes por semana. Às vezes, o seu são 6 vezes, né?
Então, assim, até onde você vai? É exatamente isso, Anne. Eu falo pra todo mundo. Gente, se tiver paciente me assistindo aqui, vocês vão concordar. Que eu falo assim, é pra você que o plano tem que funcionar. Porque o trabalho braçal é do paciente. Eu tô aqui pra ser o melhor guia da sua vida, né? Mas, se o plano não funcionar pra você, você é a pior nutricionista do mundo. Então, é isso que eu falo. Às vezes o paciente tem empolgação, ele concorda com tudo. Você tem certeza? Aí eu peço as metas. Eu sempre peço, no final, 3 metas. Até o próximo encontro, né? Não, porque eu quero... Eu falei assim, vamos devagarzinho? Vamos um passinho de cada vez? Que às vezes, não, tomo meio litro d'água, vou tomar 10 litros agora. Não vai, eu sei que não vai, a gente sabe que não vai. Então, assim, é isso, a individualidade, respeitar a individualidade do paciente como um todo. Qual que é a rotina daquele paciente? Será mesmo que precisa lanchar? Porque hoje em dia já se sabe que comer de 3 em 3 horas não é assim. É o quê? É você pular uma refeição e como você se sente na próxima. Você sentiu uma capivara raivosa? A capivara é raivosa. Volta um pouquinho. Então, come menos um pouquinho, mas come ali. Então, assim, qual é a rotina? Qual que é a necessidade? Qual que é o passo a passo para aquele paciente? Claro que eu tenho um método. Claro que eu tenho um passo a passo pré-definido, mas a gente ajusta aquele passo a passo para cada paciente. Então, é isso. Um corpo nutrido, ele vai fazer o que você pedir. Não adianta matemática. Emagrecimento é também matemática. Mas de jeito nenhum é só matemática. Então é isso, mantenha o seu corpo nutrido, né? Para tudo funcionar. É uma tireoide? É uma SOP, né? A síndrome do ovário policístico? Como é que você está hoje? É uma resistência à insulina que já está ali? O médico já te falou ali, ó, tá começando aí uma resistência à insulina, ó. É o ácido úrico alto? Gordura no fígado, gente. Isso não é comum. Eu falei até que eu vou fazer um quadro agora. É comum, mas não é normal. É comum ver as pessoas com gordura no fígado, mas não é normal. Não aceite. Não aceite sentir dor. Não aceite... eu acordo todo dia com dor, tá tudo bem, todo mundo acorda. É não aceitar o que tá te incomodando. É um corpo que tá precisando de nutriente. Olha mais pra você. Eu sempre falo que a Ferrari e o Mobi os dois são da Fiat, né? Eu não sei se você sabe disso. Ferrari e a Mobi são da Fiat. Você às vezes vai ter uma Ferrari na mão e vai tratar como Fiat Mobi e você bota um kit gás na Ferrari. Não bota, você quer botar melhor combustível. Somos Ferraris. E a gente tem que botar o melhor combustível que a gente tem ali, né? E para quem quer uma guia para melhores combustíveis, para abastecer a Ferrari, onde que a gente acha? A gente já falou do Instagram, @nutrilaiz.sarlo. Lá você coloca conteúdo, compartilha a receita, chega a passar alguma coisa assim. Sim, sim. E eu quero marcar uma consulta com a Laís. Como é que eu faço? Então, dentro do Instagram, né? A gente tem lá o link. Então, o link vai direto para o WhatsApp para marcar a consulta. Ou pode mandar mensagem no direct também, que a gente tá sempre ali. Então, gente, já tá sabendo. Pessoal, olha, foi um prazer ter você aqui, Laís. Eu achei fantástico. Eu acho que a gente tem assunto aqui ainda para um monte de coisa, né? Mas infelizmente a gente tem um tempo limitado. Você pode voltar quando quiser, é só se sinalizar e a gente faz sobre algumas outras temáticas. Quero agradecer a você também que assistiu a gente até agora. Quero convidar vocês a continuar acompanhando aqui no YouTube o nosso canal aqui do Plenamente Instituto. Vão ter muitos profissionais passando aqui, muitos entrevistadores e entrevistados. E é isso. Muito obrigada, gratidão mesmo por ter vindo compartilhar tanto conhecimento com a gente. Muito obrigada eu, assim, muito feliz de estar aqui, né, mostrando esse lado aí que, né, da nutrição e tudo mais, que pode ser estratégico e tem que ser personalizado, né? Eu falo que a nutrição personalizada é isso mesmo. Assim, né? Muito feliz de estar aqui com você, viu, Anne? Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Beijão, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.